peço para que você abra a sua Bíblia no livro de Lucas, no mesmo capítulo que nós lemos semana passada, capítulo 15. Livro de Lucas, capítulo 15. Nós vamos ler do verso 11 até o verso 32. Semana passada eu falei em uma história, numa parábola de uma mulher que perde uma moeda. E comentei inclusive com vocês que esta história, essa parábola, faz parte de uma trilogia, que é a ovelha perdida e a história que vamos ler hoje, tão conhecida como a história, a parábola do filho pródigo. Me permitam a licença poética, se eu pudesse, eu mudaria o título dessa história. Não chamaria do filho pródigo. Eu chamaria a história de dois filhos desnorteados, perdidos, e um pai cheio de afeto. Porque não é apenas de um rapaz. São duas pessoas que estão desorientadas. E eu quero junto com vocês ler esse texto, refletirmos na palavra de Deus e juntos, com a presença do Espírito Santo, encontrarmos verdades para as nossas vidas. Lucas, capítulo 15, do verso 11 ao 32. A leitura é um pouco extensa, mas nós vamos nos encontrando. Se você não trouxe Bíblia, pode acompanhar aqui na projeção. Jesus contou uma outra história. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: "Quero minha herança agora mesmo." O pai, então, dividiu a propriedade entre os 2 filhos. Não se passou muito tempo e o filho mais novo arrumou as malas e foi morar num país distante. Por ser indisciplinado e esbanjador, desperdiçou tudo o que possuía. Estava já sem dinheiro quando uma seca devastou aquele país e ele começou a passar necessidades. Um cidadão o contratou para cuidar de porcos e, para piorar, ninguém lhe dava nada. Ele chegou a passar fome e teve vontade de comer a lavagem dos porcos. Isso fez cair na realidade. Ele pensou: os empregados de meu pai têm 3 refeições por dia e eu estou aqui, morrendo de fome. Já sei. Vou voltar para casa e dizer ao meu pai: pequei contra Deus e contra o Senhor. Não mereço nem ser considerado seu filho. Ser um dos seus empregados já está muito bom. Decidido, levantou-se e tomou o caminho de casa. Ele ainda estava bem longe, na estrada, quando o pai o avistou. O coração do velho disparou. Eu acho essa frase tão linda da Bíblia, a mensagem. O coração, eu imagino o meu pai, é lindo. O coração do velho disparou. E ele correu para abraçar e beijar o filho, que começou o seu discurso: "Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor. Não mereço nem ser chamado de seu filho outra vez." O pai nem quis escutar. Chamou os empregados e ordenou: "Rápido, tragam uma roupa decente para ele. Tragam também um anel da família e um par de sandálias. Depois vão buscar um novilho bem gordo e preparem um churrasco." Gostei de novo. "Vamos festejar. Vamos nos divertir. Meu filho está aqui, vivo. Não está mais perdido, foi achado." E a festa começou. Tudo isso se deu enquanto o filho mais velho estava no campo. No final do dia, ele voltou para casa. Ao se aproximar, ouviu o som da música e as danças. Intrigado, perguntou a um dos empregados o que estava acontecendo. Ele contou a novidade. Seu irmão voltou para casa. Seu pai ficou tão contente de recebê-lo de volta, são e salvo, que mandou fazer uma festa. O irmão mais velho ficou tão revoltado que não quis participar da comemoração. O pai tentou conversar com ele, mas ele nem quis ouvir e protestou: "Há quantos anos trabalho para o Senhor, sem nunca reclamar? E alguma vez ganhei uma festa para mim e meus amigos? Agora, seu filho,
que desperdiçou todo o seu dinheiro com prostitutas, aparece aqui e o Senhor lhe dá uma festa dessas? O pai respondeu: filho, você não entende. Você está comigo o tempo todo. E tudo que é meu é seu. Mas este é um momento muito especial. Precisamos celebrar. Seu irmão estava morto, mas agora está vivo. Ele estava perdido, mas agora foi encontrado. Amém, até aí. Vamos ter mais um tempo de oração? Baixe sua cabeça, por gentileza. Pai querido, eu quero lhe pedir que o seu Espírito Santo fale ao meu coração, aos nossos corações. Que nós possamos hoje à noite ter um verdadeiro encontro contigo. Que nós possamos fazer jus ao nome desta reunião. Possamos encontrar uma janela para a nossa alma, uma janela onde uma brisa suave, a brisa do Espírito Santo, possa soprar em nossos corações. Isso nos trazer leveza, uma vida cheia de alegria, uma vida abundante. No seu doce nome é isso que eu peço. Amém e amém. Todos nós conhecemos muito bem o medo. Todos nós. Acredito que todas as pessoas que estão aqui nesse auditório, inclusive as pessoas que nos acompanham pela internet, conhecem bem o medo. O medo faz parte da vida. O medo faz parte das histórias. O medo sempre está às voltas. Mas também, sejamos sinceros, nem sempre, para não ser tão duro de dizer quase nunca, nós enfrentamos o medo. Nem sempre. Ele sempre está por perto. Ele sempre nos gera angústia, desconforto. Mas nós não o encaramos. Nós reconhecemos o medo. Sabemos o seu perfil. Entendemos o seu contorno. Conseguimos perceber as suas características. Mas normalmente não encaramos. Eu penso que o medo é uma das questões da vida humana, também é ambíguo. Há muita gente que acha que o medo é ruim. Não, necessariamente. Pode ser ruim, mas também pode ser bom. O medo é uma das questões da vida humana que tem a sua ambiguidade. Porque ele pode sim te destruir, o medo pode te destruir, ele pode te paralisar, ele pode acabar com a sua história. Mas ele também pode te salvar. O medo pode te salvar. Como dizia a minha avó sempre tinha uns ditos, e ela falava assim às vezes para mim: Will, confie no medo desconfiando. O que ela queria dizer? Preste atenção nisso, mas não se aprisione nele. E isso é muito importante, porque o medo, sim, ele pode nos ensinar coisas, ele pode nos ajudar. E talvez você está pensando o seguinte: Will, e o que isso tem a ver com a história tão conhecida do filho pródigo? O que isso tem a ver com esta parábola, medo? O que isso tem a ver? Eu acho que tudo. Acho que tudo. Talvez eu vá decolar um voo muito grande e eu vou lhe pedir a sua paciência para tentar fazer isso, a sua generosidade. Mas eu acredito, sim, que o medo tem tudo a ver com essa história, mas não só com ela, também com as nossas histórias. Então, um primeiro insight que eu gostaria de deixar para você, olhando para essa história de dois filhos perdidos e um pai cheio de afeto, entendendo que o medo também pode ser algo bom, mas também pode ser destruidor. Olhando para o medo de forma real e verdadeira, eu quero te deixar um conselho: encare sim o medo. Olhe nos olhos do medo, mas não faça apenas isso. Escute o que ele tem para dizer. Sim, quando o medo se aproximar de você, quando o medo chegar na sua vida, quando o medo chegar na sua casa, quando ele chegar na sua história, quando ele gerar aquela angústia aqui dentro, pare,
olhe para ele e tente escutar o que o medo quer trazer. Eu não sei se você se deu conta, mas a chamada do mês, inspiração, tem uma outra frase embaixo. Histórias cristãs para vencer o medo de viver. E vencer não é mesma coisa que fugir, refutar, negar, reprimir. Não. Vencer tem um contexto muito mais profundo. Vencer tem a ver com superação. Superação de desafios. Superação de fracassos. Superação de derrotas. Superação de inseguranças. Superação. E não se supera algo, eu não sei, talvez você possa me ensinar. Se você já encontrou essa forma, me ensine. Mas eu ainda não aprendi superação de algo sem enfrentamento. Não aprendi. Se você já aprendeu a superar algo sem enfrentar, me diga como é que faz isso. Porque aos 35 anos, eu ainda não consegui perceber. Para que a gente supere algo. Aliás, desculpa, parênteses, amanhã o nosso Brasil precisa superar a grande Costa Rica para a gente não ficar pelo meio do caminho. E você já deve estar preocupado, porque o Neymar cai, pode ser que amanhã continue caindo. Para que a gente consiga superar a Costa Rica, a gente vai ter que enfrentar, inclusive o Neymar. Parar de ficar caindo. Parar de ficar refutando. Não, ele precisa enfrentar. Então eu penso que para a gente superar as questões da vida, nós temos que superar. Contudo, muitas pessoas, talvez inclusive algumas delas estejam aqui hoje à noite, talvez inclusive eu já tive essa postura, e talvez ainda vá ter essa postura, com medo de lidar com a circunstância, com a dificuldade de olhar para o medo, começam a abraçar, se lançar num processo compulsivo, louco, farmacológico, para tentar esquecer as coisas. Se lançam numa procura desenfreada de prazer. Às vezes se lançam num consumo descontrolado. E a gente precisa ser sincero. Isso é um fruto do nosso contexto atual, social. Uma das coisas que a gente mais vê é a busca desenfreada pelo prazer. Uma das coisas que a gente mais enxerga e percebe, às vezes, inclusive, na gente mesmo, quando chega a fatura do cartão de crédito, é o descontrole com o consumo. Às vezes, sim, a gente se dá conta disso. Então, muitas pessoas, por ter dificuldade de lidar com o medo, com a angústia, acabam caindo nessa armadilha. Mas há também os que com medo apelam para Deus. E rogam para o Eterno que lhes tire o medo. A questão não é apelar para Deus. A questão é o pedido. Porque rogar para tirar o medo é como se você tivesse desejando passar por cima dele. É como se você fingisse que não existe nada ali. Quando você faz esse tipo de pedido, é como se você quisesse, de alguma maneira, colocar debaixo do tapete. É como se você quisesse fugir. E eu acho que isso não é nada bom. Eu recebo pessoas no meu consultório, inúmeras pessoas, desorientadas com o medo. Medo, inclusive, de sentir medo. Parece engraçado isso, né? Mas é verdade, é um sintoma nosso. Na atualidade nós temos medo de sentir medo. Porque a gente não consegue lidar com aquele desconforto, então a gente já fica desconfortável porque o desconforto vai chegar. E eu acredito que o caminho mais importante, diante da angústia, não é a negação, não é sobrevoar, não.
A atitude mais importante diante da angústia é sim o enfrentamento. A atitude mais importante diante do medo é sim o enfrentamento. Então, enfrente a angústia, mas faça isso com olhos sensíveis. Como assim, Will? Ao invés de você lidar com o medo como algo hostil, como um monstro assustador, que precisa ser ocultado, reprimido, lide com o medo como se fosse um amigo. Aí você deve estar pensando, o Will pirou mesmo. Lidar com o medo como se fosse um amigo? Como assim, Will? Olhe nos olhos dele. Olhe nos olhos do medo. E tente compreender o que ele tem para te dizer. Tente perceber o que aquela angústia está querendo te dizer. Olhe nos olhos do medo e tente ter um diálogo com ele, como um amigo. Contudo, eu tenho a impressão que todos nós, toda a humanidade, sem exceção, todos nós, não compreendemos ao certo a natureza extravagante do Pai. Todos nós. Nós não compreendemos que o amor do Eterno nunca, guarde essa palavra, nunca dependeu de alguma coisa. O amor do Eterno, o amor de Deus, nunca dependeu de alguma coisa. Nunca. E nunca dependerá de alguma coisa. E essa é uma verdade extravagante. Essa é uma verdade que não sei para você, mas para o Will desnorteia. Como é que é? Então eu não preciso fazer nada. Então eu não preciso ficar fingindo. Então não, Will, você não precisa fazer nada. Porque este amor não depende de você. Esse amor já está definido. É unilateral. Deus te ama. Ponto. E sejamos sinceros. Isso, de alguma maneira, nos deixa, às vezes, meio assustados. Ou não? Porque a gente começa a fazer comparações. Mas, e aquele fulano que tinha a vida assim, assim, assado? Também? Pois é. Graça. A gente não compreende. É muito maior do que a sua compreensão. Mas, e aquele ciclano que não tinha uma vida muito o quê? Graça. Nunca dependeu. Deus ama. Ponto. Não sei você, mas isso me assusta. Mas ao mesmo tempo, isso me inspira de uma maneira. Isso me traz cura. Sabe por quê? Porque quando eu paro de tentar ficar fazendo comparações com fulano ou com ciclano, e quando eu olho para a minha história, eu consigo perceber que sempre há a possibilidade de recomeço. Porque essa graça, assim como alcançou o ciclano e o fulano, alcançou o Will. Então eu posso viver. Então eu não preciso ter medo. Porque não tem ninguém contabilizando os meus acertos e os meus erros. Não existe um contador somando lá os passivos, os ativos, onde foi positivo, onde foi negativo. Não existe. Essa graça é simplesmente real. Essa graça simplesmente existe. E isso é lindo demais. Porque isso nos conduz a sermos plenamente humanos.
Porque a gente não precisa agora ficar fingindo ser super alguma coisa. Porque eu, Will, vou errar. Eu, Will, vou falhar. Eu, Will, de alguma maneira, em algum instante, vou vacilar. Não tem problema, a graça me alcançou. Você, Patrícia, vai errar. Você, Pedro, já errou e vai errar mais na frente. Não tem problema, fica tranquilo, a graça já te alcançou. Will, mas eu procuro não errar, eu procuro andar sempre na linha. Fique tranquilo também, porque a graça te alcançou. Tudo que é meu é seu, a própria vida, a graça te alcançou. Ou seja, não existe ninguém fora, todo mundo está dentro. Para eu finalizar, quero dizer para você superar o medo com perdão e gratidão. E eu queria deixar 3 versos, dividir 3 versos com vocês. O primeiro deles está em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 19, que diz assim, ó. Deus se reconciliou com o mundo por meio do Messias, permitindo um novo começo, pela oferta de perdão dos vacilos. Deus nos deu a tarefa de contar a todos o que Ele está fazendo. Por isso que eu falo para todo mundo, a graça é mal barato. Me assusta, mas é mal barato. Está com medo? Deixa eu falar um negócio. Existe um Deus que te enche de graça. Está assustado? Então, deixa eu te falar uma coisa. Existe um Deus cheio de afeto, que não importa o que você faça ou deixe de fazer, Ele vai sempre te abraçar. Maior barato. E é isso. Não importa os meus vacilos. Não é isso que entra na conta. O que está em conta é que nós temos um Deus gracioso, cheio de afeto. Segundo texto, está em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 9, que diz assim: Ele, o Eterno, nos salvou, não segundo o que a gente faz, mas segundo o seu próprio propósito de graça. Então não é o que eu e você fazemos. Não. É o próprio caráter de Deus. Ele é assim. Então Ele nos salvou. Não é o que a gente faz. Então por que a gente faz, Will? Porque é tão bonito. Porque quando eu olho para essa experiência de vida, eu percebo que nela existe vida plena. É por isso que eu faço. Eu não faço porque sou obrigado. Eu não vivo a imagem e semelhança de Cristo porque tenho uma arma na cabeça ou porque alguma coisa vai dar ruim. Não, eu vivo porque percebi, assim como o filho mais novo, que nesse processo de vida é que existe sim beleza. É por isso. Para finalizar o último texto, Tito, capítulo 3, verso 4, diz assim: O dom de Deus restaurou o nosso relacionamento com Ele e nos devolveu a vida. E ainda há mais vida por vir. Uma eternidade de vida. Podem contar com isso. Ele nos devolveu a vida. Tem medo? Então convide sim o perdão. Convide sim o afeto. Convide sim, evoque sim a gratidão. Traga para perto a graça. E assim você não vai sobressaltar o medo. Você enfrentará o medo. Porque quando nós nos percebemos amados, quando nós nos percebemos acolhidos, quando nós temos sim um porto seguro, e o nosso porto seguro se chama Jesus de Nazaré, aquele que colocou de forma carnal a maior expressão de amor. Quando nós temos esse lugar seguro, nós somos capazes de enfrentar qualquer coisa. Quando nós temos, sim, o amor por perto, é claro que a gente cansa, é claro que a gente se abate, mas sempre há um lugar que refaz as nossas energias. E esse lugar, essa pessoa, se chama Jesus, cheio de graça.
Ou seja, se você tentar e der errado, a graça está lá. Se você tentar e der certo, a graça também está lá. Então fique tranquilo, porque a sua história pode ser uma história cristã, que é capaz de vencer o medo. A gente olhou para algumas, mas como disse o Joel, a sua história pode ser uma parábola viva, para que próximas gerações olhem para você e percebam inspiração. Sabe por quê? Já não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Gálatas 2:20. Inspiração. Ele vive em mim e está tudo certo, porque eu vou tentar, e quero sim viver essa vida com toda a integralidade que existe, porque sou filho dele. Não importa o que faça ou deixe de fazer, continuarei sendo filho dele, assim como você, filho e filha de Deus. Fique em pé, quero orar com você.